Olá pessoal, eu venho a dizer para vocês que eu tive um despertamento há uns dias e eu senti muita cobrança para estar passando para as pessoas, todas as pessoas que eu pudesse passar, que estão ao meu alcance para contar. Eu desejo para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para todas as pessoas que ouvirem. Certa noite, eu tive um despertamento em sonhos. Eu sonhava com que abria-se um buraco e eu via vozes conversando lá no meio da terra, um buraco dentro da terra. E eu ouvia, não sei como, eu ouvia com que uma voz dizia lá de dentro, brandava, um mugido dizia bem alto: vá, já chegou a hora, já chegou o momento de vocês marcarem todos aqueles que são meus. E aí eu via com que saía aquele monte de ser e eu pensava na minha cabeça, o que vai sair de lá de dentro daquele buraco que saía debaixo da terra? Eu contemplava e eu via quando saía aquele monte de corvo negro, saía correndo atrás das pessoas, voando atrás das pessoas e agarrava nas pessoas e uns grudavam em um braço e outro em outro braço e pegava um braço daquela pessoa e no momento que ele bicava aparecia um selo. E as pessoas, eu ouvia muito grito, muitas pessoas gritavam desesperadamente que não queriam ser marcados. E aí eu via com que tinha um homem trabalhando em um pé de árvore. Ele estava ali naquela árvore, subia. Eu não sei o que ele estava fazendo, não sei se estava colhendo fruto ou o que ele estava fazendo. E aí quando eles iam marcar, eles percebiam que aquele homem não servia o diabo, mas também não servia a Deus. Aí eles se perguntavam e ficavam indecisos. E aí eles voltavam lá naquele buraco, naquele inferno e perguntavam para aquele diabo e dizia para aquele demônio e perguntava para ele assim: olha, eu encontrei um homem, aquele homem não te serve. E aí o diabo ouvia: ele serve a Deus? O diabo dizia: não, ele não serve nem a ti nem a Deus. Aí ele falou: o que eu devo fazer, mestre? Aí aquele demônio, aquele diabo dizia para ele bem assim: vá, se ele não serve a Deus e não serve a mim, então ele é meu, marca que ele é meu. Eu observava aquilo, eu abria os meus olhos e ficava assim, apavorada com aquilo. E aí eu via quando ele corria, naquele pé de árvore grudavam vários corvos em cima daquela árvore, e grudava e ele se sacudia aquele homem. Ele falava: mas eu não te sirvo, eu não sirvo o diabo, eu não sirvo o diabo, eu não faço nada de errado. Mas mesmo assim ele falou: você não serve a Deus, então você nos pertence. E marcava sobre o braço daquele homem, eu vi, era tipo um selo. E naquele momento aqueles corvos olhavam para cima e eu estava voando. E eles vinham em minha direção, eu falava: eu tenho que correr, eles vão vir me marcar. Quando um daqueles corvos chegaram até a mim, e ia para me marcar, eu falava: vai para lá, demônio, vai para lá, você não vai me marcar. Eu falava: por quê? Eu falava: você não vai me marcar, eu sirvo o Deus Altíssimo. Apontava o dedo pro alto, disse: eu sirvo. Ele gritava: você serve o Deus Altíssimo? Eu falava assim. E ele falava: ele tentava me desgrudar. Eu falava: Senhor, queima ele. Ele falava: não diga que me queima, não diga isso. E eu gritava: Senhor, ele quer me marcar, eu não queria. E ele naquele desespero, porque ele não queria desgarrar de mim, que aquilo ali incomodava ele naquele desespero, automaticamente a unha dele agarrou sobre o meu braço, e eu bati assim, ele voava longe. E eu despertei daquele sonho.
quando eu despertei, o Senhor me deu outros despertamentos na igreja em visão. Eu contemplava quando surgia do mar um enorme povo. E aquele povo, ele se levantava, ele batia o seu tentáculo em uma cidade. E aonde ele batia aquele tentáculo, aquela cidade toda se quebrava, era destruída aquela cidade. Aquela cidade representava um país. E aí eu ficava em desespero, que eu pensava assim, qualquer hora ele vai bater o seu tentáculo no Brasil. E eu falava, quando ele subia daquele mar, eu falava assim, meu Deus, ele vai bater o tentáculo no Brasil a qualquer hora. E depois depois Deus me deu entendimento daquela visão. O Senhor falava que aquele povo, realmente o Senhor representava aquele monstro saindo do mar. Muitas vezes as pessoas estão esperando sair monstros, que aqueles monstros são o próprio povo, os próprios seres humanos que se representavam o povo, era o próprio ser humano. Aquele povo, o que acontece hoje em dia, muitas pessoas estão matando umas às outras, esses são os monstros. Às vezes a gente está esperando um monstro enorme de muitas cabeças, mas é o próprio povo induzido pelo próprio adversário a estar se destruindo uns aos outros, destruindo cidades, destruindo países, destruindo crenças, destruindo religiões, destruindo o amor, destruindo tantas coisas. Como diz na Bíblia, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriarão. E também o Senhor me mostrava, quando eu contemplava em outro dia, outra visão o Senhor me mostrava. Eu contemplava o globo terrestre e eu falava, Senhor, e de repente aquele globo terrestre, eu contemplava a bandeira do Brasil. E eu perguntava, Senhor, o que significa isso? Eu sentia quando que a voz do Senhor, eu creio, do Espírito Santo, me interpretava aquela visão. Eu falava, o que significa, Senhor? E o Senhor falava, minha serva, as tribulações que estão lá fora já está chegando no Brasil. Eu contemplava aquele globo terrestre, a bandeira do Brasil em cima. E o Senhor falava comigo, aquela tribulação que está lá fora já está chegando no Brasil. Que já é hora da gente estar se preparando. E o Senhor me tocou no meu coração para me advertir até mesmo a questão do amor.